Tararã, tá, 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 tarã. Bom, e agora o que, que a gente vai fazer? Estudar! Para o quê? Ministério Público do Estado de São Paulo. A Lei 734, que é a lei dos treco... Do treco do... A lei orgânica do Ministério Público. Tem muita questão. Eu achei que eu comentei recentemente que tinha pouca questão. Mas na verdade tem muita questão. Tem muita questão mesmo. E de várias bancas ainda. O que é engraçado. Tem tantas. Eu achei que tipo, só o MP só tinha o FGV e o VUNESP. Mas, caraca, tem um montão. Então. Daí, eu vou fazer questões dessa lei 734. Só que a lei 734 eu só estou estudando pro oficial de promotoria. Pro oficial de promotoria. Deixa eu escrever aqui. Oficial de promoção. De promoção. Tá. Ou seja, é o cara que vai trabalhar como assistente lá da promotoria. Daí, no oficial de promotoria só tem 3 partes específicas da lei 734 que caem. Que é o 1 a 9, o 43 a 48 e o 59 a 75. Só essas 3 caem. Tim, 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 tim. Daí, é tudo básico. Tipo, o primeiro só fala do geral. Daí, deixa eu colocar aqui. Apaga, 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 apaga. Apaga, 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 apaga. Daí, o 1 a 9, ele só fala dos trecos gerais. E daí ele adiciona alguns princípios do MP. E só tem 3 princípios, né? São princípios muito, tipo... São princípios que só o título deles já diz o que eles são, né? Só que tem 2 que confundem. Tá, são os gerais princípios. Esse é 1 ao 9. Daí... Daí você se pergunta o que que tá no 43 a 48. Sabe, eu li e estudei isso, mas já esqueci. Porque pra mim os dois parecem a mesma coisa. Então deixa eu pensar um pouco aqui. Lembrei. O treco do 43 ao 48, ele fala dos órgãos. Tipo, ele fala dos órgãos, mas não fala nada claro dos órgãos. Ele só fala a quantidade de órgãos, sabe? Tipo, ele fala que o presidente é o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça. O PGJ pode ter vice-procuradores gerais, vice-procuradores de justiça. Quer dizer, não é vice, é tipo... É outra palavra em vez de vice. Que tem um colégio de procuradores, tem a promotoria, tem os órgãos superiores, os órgãos administrativos, os órgãos executores. Daí uma coisa engraçada é que tinha uns órgãos... Quando você vai lendo a droga, meu, todos os carinhas estão no mesmo... Tipo, todos os executores, quase todos os executores são a mesma coisa que os administrativos. Todos os administrativos são quase a mesma coisa que os superiores, entendeu? Tipo, os trecos vão sendo a mesma coisa, só que aparece um a mais ou um a menos, sabe? Daí, qual era mesmo? Os caras tinham uma escola interessante lá no meio e... não sei. Tá aí. Então, em 43, 48 vai especificando a organização do treco. Ou seja, ele fala os lugares que você vai trabalhar se você virar um analista ou um oficial de promotoria, certo? Daí, volta, 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 volta. E daí chega na última parte, o 59 a 75. O que você acha que está nisso aqui? Basicamente, é quando ele especifica ainda mais os lugares. Só que ele especifica os lugares auxiliares, entende? Os órgãos auxiliares do MP, que é basicamente o lugar que tu vai trabalhar. Se você passar, você vai trabalhar em algum desses órgãos auxiliares. Porque a verdade é que os MPs são considerados basicamente só o promotor e os assistentes deles. Tipo, não tem ninguém específico, é só o promotor que é específico, o resto é tudo assistentes dele. E daí eles vão dando uma lista lá de quem são os assistentes, tipo o diretor-geral, os outros diretores gerais, o gabinete.
Daí tem um monte de coisa do gabinete também. E a última coisa, tem os estágios, que os estagiários também são. Tem até um monte de regulamentação, tem 3 níveis de estágio: estágio superior, estágio de pós-graduação, estágio. Eu nem sabia que tinha pós-graduação, achei mais engraçado que tinha. E estágio de nível médio, esse tipo de coisa. Ou seja, ele vai especificando os órgãos auxiliares, que é basicamente o lugar que você vai trabalhar, entendeu? E agora a gente vai fazer um monte de questão desses treco aí, desses carinhas. O problema é que essas questões que eu vou fazer, ela não tem especificação de artículos delas. Então, vai estar tudo misturado. Vai estar misturado o quê? Vai estar misturado coisas do analista ou coisas de um promotor, porque provavelmente essas questões também caíram de promotor. Ou seja, é muito provável que tenha capítulos da Lei Orgânica 734 que não tem nada a ver com o que vai cair na oficial de promotoria. Mas, né, vamos fazer elas para criar alguma ponte, uma ponte mental aqui. Então, a paca começando. As primeiras questões são de certo e errado. Essas aqui foram criadas para ser julgadas de certo e errado, que é basicamente lei seca, né? Todo mundo sabe que o básico de concursos é lei seca, né? Vamos ver aqui. Fica assim. Julgo o item a seguir de acordo com a Lei Complementar Estadual 734, que constitui a Lei Orgânica do MP. Os atos de gestão administrativa do MP, inclusive no tocante a convênios, contratações e aquisições e bens e serviços, podem ser condicionados à apreciação prévia de órgãos do Poder Executivo. Ou seja, os carinhas podem controlar? Daí vamos lá. Os atos de MP podem ser controlados pelo gestão. Daí se lembra. O MP, ele é independente, ou seja, está completamente errado, porque o MP é independente. Mesmo que seja coisas de convênios, contratos e aquisições, o Poder Executivo não pode ficar controlando o MP, porque o MP é um poder independente. Então está errado isso aqui. Essa foi facinha, mas é só para saber que o treco é independente. Então fica aqui, ó. Ele fala, podem ser condicionados? Não pode não. Então, a resposta baseia-se no trecho da lei qual? Artigo 2, parágrafo 4. Os atos... Arroto da mal. Os atos de gestão administrativa da MP, inclusive no tocante do convênios, em contratações e aquisições de bens e serviços, não podem ser condicionados à apreciação prévia de qualquer órgão do Poder Executivo, entendeu? Ninguém pode controlar, porque é um órgão independente, o MP, tá? Não esqueça disso. Daí, próxima questãozinha. A PGJ, a Procuradoria, não é nem o PGJ, é a Procuradoria, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do MP e a Corregedoria Geral do MP são órgãos de administração superior do MP. E isso está o PGJ, o Colégio, o Conselho e o Corregedoria são órgãos superiores, tá tudo certo. Todos esses caras são certos. Isso aqui é um daqueles trecos que pode dar pegadinha de colocar aqui no meio um cara que não é da superior, mas todos esses caras são superior. Eu até tinha feito uma mnemônica que eu já esqueci. Mas era... Como é que era? Eu procuro ganhar promoções dos 3 CCs, 3 PCs, 3 PCs, 2 PCs. Não, era muito engraçado mesmo. Eu esqueci. Tá. Mas isso aqui tá certo, tá? Daí vamos ver a lista toda. São uns 4, 5, eu acho. Daí aqui, ó. São órgãos de administração superior, o MP, Procuradoria de PGJ, o Procuradoria Geral, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do MP e o Corregedoria Geral do MP. Então eu acho que isso aqui é uma boa anotação, porque essas drogas, isso aqui é muito chato de questão, né? Órgãos superiores. Daí escreve aí Procuradoria, tem P3C, né? PCC, PCK, PCC. Pior que dá para fazer um PCC. É o PCC. PCC. CC, CC, 3 CCs. P3 CCs. Louco. Essas aquelas coisas de mnemônico do MP3. Faz sentido. Mas eu achei engraçado P3 com P com CC. A procuradoria de CC. Tá. Daí você nem tem que lembrar os que são cada CCs, né? Um é um colégio, um é um conselho. Esse conselho fica aparecendo em um monte de canto. E a corregedoria aqui não aparece em nenhum canto. Sério, a corregedoria não aparece em nenhum canto, meu. Apesar de ser super importante, né? Procuradoria Geral de Justiça. Um colégio de procuradores de justiça. O Conselho Superior
do MP e o Corregedoria Geral do MP. Bem feito. Daí, próxima questão. A Procuradoria de Justiça e as Promotorias de Justiça são órgãos de execução do MP. Daí, uma coisa, o comentário é que os órgãos, os trequinhos que na lei está escrito que são as maiores quantidades de carinhas, acho que são 6 cada um, e cada um tem tipo um a mais ou um a mais, são o executivo e o administrativo, né? Acho que cada um tem 6. E esses dois aqui são, sim, considerados executivos. Procuradoria de Justiça é sim, e Promotoria de Justiça também são. Mas tem mais. Ué, deu errado? Eu tava dizendo que os trecos repetiam, mas agora tá falando que não repete? Interessante, eu tenho que ver alguma coisa aqui pra me ajustar. Tá. Então, a resposta certa é: são órgãos de administração do MP, 1 e 2, Procuradoria de Justiça e Promotoria. Tá. Eu aprendi alguma coisa que eu não tenho boa memória. Mentira, eu tenho uma ótima memória. Então, vai lá, eu escrevi aí, órgãos administrativos. Eu achei que os caras da promotoria e da procuradoria eram também considerados executivos. Tá. Provavelmente, agora aqui eu vou fazer, tentar. Uma lógica, provavelmente os de execução também só são os julgadores, sabe? Então, os caras de indicação são as procuradorias e as promotorias. De quê? De justiça. Tá. Aprendeu alguma coisa? Na verdade, eu acho que não aprendemos muito não. Mas vamos lá. Depois, próxima coisa. Lá, Procurador, o PGJ, finalmente apareceu o PGJ, o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superiores de MP e os Procuradores de Justiça e os promotores são órgãos de execução do MP. E essa aqui você pode até achar estranho, porque o procurador é considerado órgão. E sim, o procurador é sim considerado órgão. O PGJ é o colegiado, Colégio de Procuradores da Justiça. Na verdade, eu estou confuso se o colégio é considerado um executor. O Conselho Superior do MP e os procuradores de justiça e os promotores de justiça são órgãos de execução do MP. Bom, a gente acabou de ver que os procuradores de justiça e os promotores de justiça são órgãos de administração, então a gente pode dizer que é errado aqui. Mas, como eu disse, eu estou achando muito confuso, porque, pelo que eu me lembro, tipo, os caras ficavam copiando, ficava aparecendo tudo no mesmo lugar, em vários dos caras. Então eu vou colocar errado aqui. Olha aí, viu? Qual é o problema desse treco aí? Os caras, a droga dos promotores de justiça. Ah, saquei, olha aí, tem pegadinha, olha aqui, ó. Não são promotores, não é aqui, o que tava falando antes era um órgão de um monte de cara, sabe? Uma promotoria. Aqui tá falando promotores, são as pessoas. Tipo, é a mesma pegadinha do que eu falei do PGJ. Você pode achar que o PGJ não é um órgão, mas ele é um órgão sim. E os promotores também são órgãos, e os procuradores também são órgãos. Que droga, meu, eu caí na pegadinha. Que six. Deixa eu favoritar essa coisa aqui. Deixa eu ver, eu tinha feito alguma pasta de MP? MP, TRP, editor. Olha, tem um assim. Vai lá nessa aqui mesmo. AP eu vou anotar também aqui. Muito bom, muito bom. Adorei, gostei dessa pegadinha. A pegadinha é caraca, é muito difícil de escrever. Que droga, procurador e promotor são órgãos. Caraca, como isso aí? Mesmo sendo singular. A diferença é que promotorias e procuradorias. Ficou colado.
no plural são órgãos administrativos. Perfeito. Perfeito nada, ficou mais estranho, mas tem que anotar alguma coisa, né? Legal. Aprendemos uma coisa demais. Então, olha isso. Já caiu 3 coisas só dos artículos 1 a 9, que é as coisas que tem mais chance de cair, na verdade, do treco do MP. Tem os órgãos executivos, são singulares. É igual eu anoto que os trecos são singulares junto com os colégios. Tá, legal. O Centro de Apoio Operacional e a Comissão de Concurso, o Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional, os órgãos de apoio técnico e administrativo e os estagiários e a Comissão Processante Permanente. Olha, como uma coisa apareceu no Insta. Quantos TCs aqui? Centro de Apoio Operacional e Comissão. Esse aqui eu acho que eu tinha achado engraçado. Ele é o único estranho. Ele aparecia no treco. Eu acho que ele estava no administrativo também, né? São órgãos da administração do MP. Olha, né, que tá aqui. Eu achei que ia falar um tipo auxiliar, não. Mas é o MP. Tá, esse Centro de Apoio Operacional e Comissão. Esse é o cara que eu achei estranho. Ele é engraçado, é lá sim. Ué, mas agora tu falou outro centro. Tem 2 centros? Não tinha. Não tinha 2 centros não, só tinha um. E olhando os dois aqui, eu acho que o único que tá certo é esse aqui, ó. Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Esse eu acho que esse é o carinha engraçado. Porque o outro eu acho que esse pode ser aqui, esse Centro de Apoio Operacional. Esse cara aqui pode ser um auxiliar e não um administrativo. Tá. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, os órgãos de apoio técnico, administrativo, os estagiários e a comissão processante planejamento são órgãos de administração pública. Na verdade, tudo isso aqui parece o órgão auxiliar. Viu? Errou. Tava errado, né? Mas, deixa eu ver. Aí, ó. Acertei. Os centros de apoio, só que os centros de apoio são todos os órgãos auxiliares do MP. Só para comentar, eu tenho quase certeza que um desses caras aqui, ó, um desses 2 centros aqui, principalmente na minha cabeça tá o Centro de Estudo de Aperfeiçoamento Funcional, ele também é considerado um órgão administrativo lá. É interessante. Que eu achei muito engraçado esse centro tá lá no meio. Tá. Aprendemos uma coisa, centros têm órgãos auxiliares. Sinistro que eles colocaram todas as questões de todos os órgãos em ordem. Auxiliares. E quais são? Um monte de centros. Tem 2 centros. Opa, eu acabei de perceber que eu não coloquei no ponto certo. Aqui. Tem 2 centros. Tem 2 comissões. 2 centros da comissão. Tem os estagiários. Esse aqui eu nem preciso anotar, porque é muito óbvio que eles são auxiliares. E também os órgãos de apoio técnico e administrativo. 2 centros, 2 comissões e o órgão de apoio técnico. E os órgãos de apoio, que pode ser técnico ou pode ser administrativo. Ou seja, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Se separar o apoio técnico e administrativo em 2, são 8 caras. 7 caras. Interessante, não? Aprendemos coisas, somos incríveis, muito esperto, né? Pra ser como bebezinho. E é pra ser um bebezinho se quer aprender. O reimaginamento de cargos de procurador de justiça de um para outra procuradoria dependerá da aprovação de órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Olha, tá falando de mudar os lugares das pessoas de lugar, né? O reimaginamento de cargos de procurador de justiça, PJ, de uma para outra procuradoria, um procurador para outra. Dependerá do quê? Da aprovação de um órgão especial de colégio. Órgão especial de colégio, eu acho que isso aqui tá certo. Procurador de Justiça do Colégio de Procuradores, tá? Por iniciativa de quem? De um procurador de justiça. Sempre com fundamento na necessidade de serviço. Essas coisas aqui no final são as coisas que deixam confuso, né? Sempre com fundamento na necessidade de serviço são sempre. E a iniciativa de quem? Eu acho que tá errado aqui. A iniciativa não é do procurador de justiça, é do PGJ, entende? Na verdade, eu acho que nem precisa ser do PGJ, a iniciativa pode ser do próprio colégio também. Mas então, eu acho que a iniciativa tá errada, sabe? O outro eu nem tenho certeza. E o pior é que tá certo, ó. Sinistro.
É isso que dá, né? A gente não lê as coisas, mas não entende o que está escrito. Então, tá aqui, ó. Já começou o artigo 44. Você lembra que o artigo 44 bate com as coisas que caem no oficial de justiça também. Então, fica assim. As procuradorias de justiça serão instituídas por ato de colégio procurador de justiça, mediante proposta do procurador-geral de justiça. Daí, os pontos fortes que você tiver disso aqui é que tem uma certa procuradoria. Como é que você quer fazer uma procuradoria? Todo mundo tem os procuradores. O colégio de procuradores tem que se juntar, que o colégio é uma junta dos procuradores, certo? Eles têm que se juntar e concordar que precisa de uma procuradoria ali. Então, procuradoria criada por iniciativa de quem? Elas são instituídas pelo, se você não está entendendo, eu estou escrevendo aqui no meu caderno, pelo colégio, certo? E o ato é de quem? O ato é do presidente do MP, que é o PGJ. Tá? Esses são os 2 pontos. Só que, na verdade, eu acabei de falar ao contrário, eu falei totalmente errado. O ato é do colégio, só que é o PGJ que propõe. Então, se escreve aí, quem propõe? Quem propõe? E a resposta disso é o PGJ. Então, esquece aí o que eu falei antes, estava contando. Daí aqui tem umas, como é que se diz, umas formalidades para ele conseguir criar o treco, mas a coisa é que basicamente ele tem que escrever como é que vai funcionar, tipo, tem que escrever a quantidade de pessoas que vai ter lá, sobre o que ela vai ser especializada, se ela vai ter algum tipo de especialização, esse tipo de coisa, né? Então, aí, ó, denominação de procuradoria de justiça, de acordo com a respectiva área de atuação, número de cargos de procuradores de justiça que integrarão, ou seja, quantos vai ter de procuradores, e as normas de organização interna e de funcionamento também. Basicamente, eu copiei e cola das regras internas, né? Daí, a coisa que cai na questão, né? O remanejamento de cargos de procurador de justiça de uma para outra procuradoria dependerá de aprovação de órgão especial do colégio do procurador de justiça. Se lembre, o treco é instituído por um ato do colégio. Aqui, ó, no caput. A procuradoria é instituída por um ato do colégio. Se lembra, o PGJ já planeja tudo de como é que ela fez. E onde é que tá? Ela tem que ter o número de cargos de procurador de justiça que entregarão. Ou seja, quando o cara ele dá a proposta, ele já está tudo planejado de como vai ser e sobre o que vai ser. E daí ele vai precisar de uma certa quantidade de procuradores lá. Daí o PGJ vai instituir o treco e daí é o que acontece, um rebaixamento. Tipo, não dá pra fazer um concurso direto assim e do nada contratar 30 procuradores pra um treco novo, né? Tipo, esses caras têm que aprender a trabalhar com o procurador, as mães do procurador, entende? Ou seja, tem que ser um cara experiente, não faz sentido fazer um concurso só pra reimaginar um treco novo, entendeu? Daí vai ter que fazer um reimaginamento. Daí dos cargos de procurador de justiça de um para outra procuradoria dependerá de uma aprovação do órgão especial de colégio de procurador de justiça. Ou seja, se vai ter um reimaginamento, vai ter que mandar pessoas para esse novo procuradoria, o órgão de colégio vai ter que concordar. Como é que ele vai concordar? Fazendo esse órgão especial e provavelmente vai pesquisar alguma coisa. Por isso, do procurador de justiça, sempre com fundamento na necessidade de serviço. Daí, aqui eu errei por causa que eu fiquei especificando essa coisa de iniciativa do procurador de justiça, e tá mesmo isso. Só não sei se ele tá, porque já que não tá especificado, se é o PGJ, então eu não sei o que ele tá querendo dizer aqui. Se tipo, o carinha é um outro procurador de justiça de outro lugar, ele vai lá e fala pro colégio, olha, eu quero ser remanejado para esse lugar aqui, eu estou disposto a ir para essa nova procuradoria. E daí o colégio vai lá e faz um estudo com um órgão especial e aprova isso. Eu não sei se é isso que ele quer dizer aqui. Então, mas eu vou anotar essa última frase aqui, que é a Micó que fez errar, né? Iniciativa do procurador de justiça. Então, escreve aí. Por iniciativa. Se eles especificarem alguém, tá errado. É por iniciativa de procurador de justiça básico. Por iniciativa do procurador de justiça. Perfeito! Tá, aprendemos alguma coisa? Sim, que nós fizemos demais. Vamos lá. As promotorias cumulativas ou gerais são aquelas cujos cargos que integram têm suas funções definidas pela espécie de infração penal, pela natureza de relação jurídica de direito civil ou pela competência de determinado órgão jurisdicional fixada exclusivamente em razão de matéria. Fixada exclusivamente em razão da matéria. Essa aqui é do tipo que eu não tenho a menor ideia. Vou colocar errado. Esse aqui foi o chute.
E, ó, tá errado. Vamos aprender? Artigo 47, parágrafo 3. Parece que existem certas promotorias. Eu tava, tipo, pra mim, na cabeça, eu não lembrava de nenhuma cumulativa ou geral. Elas não apareciam na minha cabeça, mas eu lembrava das especializadas. Mas eu não liguei isso aqui com as especializadas. Interessante. Então tá, o que são as promotorias especializadas? São aquelas cujos cargos que integram têm suas funções definidas pela espécie de infração penal. Ou seja, é uma infração penal que especifica que vai ser cuidada por essa promotoria, entendeu? Pela natureza de relação jurídica de direito civil ou pela competência de determinado órgão jurisdicional. Ou seja, existem certas coisas que vão especificar algum tipo, um tipo. E se for esse tipo específico, ela cai sobre a jurisdição dessa promotoria especial, entendeu? Daí, fixada exclusivamente em razão de matéria. Daí, onde é que estava mais nisso? 43, 47, parágrafo 3. E daí, ele olha isso aqui, que legal. Ele especifica cada promotoria. Tomara que você caia numa delas. Acho que dá para procurar qual promotoria você pode ir, né? Consideram-se, daí fala, promotorias especiais, aquelas cujos cargos que integram têm suas funções definidas pela espécie de infração penal, pela natureza de relação material jurídica, direito civil ou pela competência determinada da órgão jurisdicional, fixada exclusivamente em razão de matéria. Então, escreve aí. Existem vários tipos de promotorias. E daí você escreve especial. E qual é a especialidade? Qual é a diferença? É só basicamente que tem uma especialização material. Uma matéria, tema. Tem uma matéria, tema. Entendeu? Uma matéria específica, uma matéria tema. Esse é o especial. Não tem nada mais que isso. O que faz as promotorias criminais? Aquelas cujos casos que as integram têm suas funções definidas para a esfera penal. Exclusivamente. Existem muitas poucas causas que aparecem essa coisa de exclusivamente, né? Ela apareceu aqui no especial também, ó. Exclusivamente em razão de matéria. Então, uma coisa interessante das promotorias é que vai ter a palavra exclusivamente. Se lembra, se não tiver exclusivamente no treco, tá errado. É só isso. Então, as criminais são exclusivamente na esfera penal, certo? Sem distinção entre espécies de infração penal ou de órgão jurisdicional com competência fixada exclusivamente em razão de matéria. Então, exclusivamente da esfera penal. Então, você coloca aí, criminal... Qual é o ponto? É exclusivamente esfera penal. Exclusivo da esfera, o círculo incrível, esfera penal. Tá. E o próximo cara é quem? É o civil. Promotoria civil. O que faz? Qual é a especialidade, qual é a especificação que a gente pode usar para isso? Promotorias civis são aquelas cujos cargos que integram têm suas funções definidas para a esfera civil, sem distinção quanto à natureza da relação jurídica, do direito civil ou de órgão jurisdicional, com competência fixada exclusivamente em razão de matéria. De novo, apareceu aquela coisa de razão de matéria, mas vamos de novo. Tem suas funções definidas para a esfera civil, sem distinção quanto à natureza da relação jurídica, de direito civil ou de órgão jurisdicional, com a competência fixada exclusivamente em razão de matéria. De novo, sem distinção quanto à natureza da relação jurídica e direito civil ou de órgão jurisdicional. Bom, na verdade não tem nenhuma coisa específica assim, é só que é a esfera civil, né? Civil é esfera civil. Não tem nada incrível. Esfera civil. E o promotoria cumulativa ou gerais. Olha, aquela coisa que a gente viu na questão. Eu nem lembrava dela. Vamos ver. Aquelas cujos cargos que as integram têm simultaneamente as funções daquelas que compõem as promotorias criminais e civis. Esquece. Não quero pensar nisso não. Tá. Próxima questão. E como a gente viu, já faz 28 minutos. Não cabe, né? A gente só fez 8 questões. É muito louco, né? Então, sabe? Por que tá demorando tanto? Porque a gente fica comentando. Então, vamos só chutar tudo. Você descobre depois as respostas. As promotorias cumulativas ou gerais são aquelas cujos cargos que as integram têm simultaneamente as funções daquelas que compõem as promotorias criminais e civis. De novo. Olha, tá falando das promotorias que a gente acabou de ler, né? As cumulativas ou gerais são aquelas cujos cargos que integram têm simultaneamente as funções daquelas que compõem as promotorias criminais e civis. Era isso? Sei lá, cara. Pra mim isso tá errado. Pior que tá certo, né? Ou seja, eu acabei de ler e não aprendi nada. Tá, próximo. As promotorias criminais são aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas para a esfera penal, exclusivamente, sem distinção entre espécies de infração penal ou de órgão jurisdicional. Por sua vez, as promotorias civis são aquelas cujos cargos que as integram têm suas funções definidas para a esfera civil, sem distinção quanto à relação jurídica, direito civil ou órgão jurisdicional. Isso parece certo. Tá. Depois disso tem o Corpo de Apoio Técnico de Diretoria Geral, tem a atribuição de prestar assistência técnica ao diretor-geral. Tá certo isso? Em assuntos relacionados à sua área de atuação. O diretor-geral faz... Cara,
o diretor-geral, o cara, é o maior cara das coisas que tem que ler pro oficial. Porque ele é gigantão, ele faz muita coisa. Basicamente, ele tem o PGJ, ele recebe o apoio do diretor-geral. O PGJ vai lá e pode delimitar, está escrito lá que ele pode deletar, deliminar. Eu esqueci a palavra, delegar isso. Ele pode delegar, né, com o poder discricionário dele, poderes ao diretor-geral. E daí tem uma separação nos artigos de cada um dos poderes dele, que é poder administrativo, poder de fiscalização, poder contábil, poder de RH também. Que o diretor-geral também pode fazer a nomeação das pessoas. Tudo delegado lá para ele. E daí vai lá uma listinha. Ou seja, tudo que o diretor-geral faz, o PGJ também pode fazer. Então, vamos lá. Em assuntos relacionados à sua área de atuação, tá. Por sua vez, a sub-área de apoio técnico, diretoria-geral, tem outras atribuições, de elaborar quadros, tabelas, mapas, pesquisas, ofícios, contratos, pareceres, planilhas e gráficos. E daí esse aqui está errado. Mas é por quê que está errado? É por causa que existe essa coisa, eles fazem essa coisa, mas só que não é a área, sub-área de apoio técnico de diretoria, não. Tem uma outra área, outro cara, eu acho que é um cara mais administrativo que faz isso. Mas então, é o carinha errado. Pelo que eu lembro. É que tá certo? Daí, ou seja, aprendemos uma coisa nova, então anota aí. O apoio, sub-área de apoio técnico é que faz esses quadrinhos. Sub-área de apoio técnico faz o quê? Faz quadros, faz, com ponto de interrogação, faz quadros, mais tabelas, mais pesquisas, mais ofícios. Na verdade, agora eu percebi o meu erro. Por quê? Eu nem prestei atenção no que ele estava fazendo aqui. Tipo, eu só vi o quadro de tabelas e não prestei atenção. Minha cabeça não associou as coisas direito. Mas olha isso. Todas essas coisas aqui são as coisas básicas de administrativo, sabe? Ofícios, pareceres, planilhas. O que eu quero dizer é que a coisa que eu estava associando isso aqui é uma diferente. Era uma coisa mais fiscalizatória, entende? Não era essa aqui. A coisa que estava na minha cabeça era uma outra coisa. Era um órgão de apoio, só que ele tem um treco de fiscalização. E não isso aqui. Por isso que eu estou confundindo. A associação está estranha na cabeça. Tá. A sub-área de apoio administrativo tem, dentre outras, a atribuição de receber, registrar e distribuir a expedir os processos, correspondências e papéis. Apoio administrativo, tá. Isso aqui não deveria ser um protocolo, mas eu acho que tá certo. Por sua vez, ao Centro de Recursos Humanos, em relação à administração de pessoal e o MP, entre outras atividades próprias de suas funções, cabe assistir a autoridades nos assuntos relacionados com a administração de pessoal. Parece ser certo a relação aqui. O administrativo, o SPED, o RH mexe com pessoas, tá. Cabe ao Departamento de Apoio de Administração prestar as unidades do MP, serviço na área de administração, de material e patrimônio. Isso aqui é uma coisa mó engraçada, porque no final das coisas do diretor, tem essas coisas de administração estranhas lá. Tipo, uma administração de pessoal e uma administração de recursos. E acho que tinha mais uma administração estranha. Aí, olha aqui, departamento de MP, serviço na área de administração de material e de patrimônio. Isso aqui tá errado porque existe exatamente uma área de um departamento de material. Então, ou seja, ele está colocando a coisa de material só de administração e isso está errado. E patrimônio, compras de transportes internos e motorizados. Interessante. E olha isso, de novo eu erro porque eu penso demais. Tá errado, tava certo. Tem certeza que tá certo? Quer dizer, obviamente tá certo, né? Não vamos discutir. Mas eu tenho certeza que era outro órgão. Cabe ao Departamento de Administração prestar as unidades do MP, serviços na área de administração, material de patrimônio, de compras, de transportes internos, motorizados e zeladoria, proporcionando-lhes condições de desempenho adequado, além de outras necessários nos exercícios de atribuições, né? Ou seja, a terceirização, para que apoie tudo, né? Interessante. Até aqui foi tudo, todas essas três questões foi tudo coisa que cai também no oficial, né? Coopere ao Centro de Finanças, Contabilidade, fazer cumprir as normas estaduais referentes à execução orçamentária e encerramento de exercício financeiro. Tá, parece certo. Tá. O grupo de planejamento setorial tem por atribuição conduzir os processos administrativos ou sindicâncias de funcionários e servidores ao MP. Planejamento setorial? Não, isso aqui é outro cara. Eu acho que é um outro cara, não é esse cara não. Quem é mesmo?
É processante isso. Comissão processante permanente. Tem por atribuição conduzir os processos administrativos sindicâncias de funcionários e servidores de times MP. Eu acho interessante marcar essa aqui. Os que processam. Tá. São princípios institucionais do MP. Olha, chegou nos princípios. Essas coisas estão lá no artigo 1 e 9, tá? Princípios só tem 3, né? Daí tem a unidade, e a indivisibilidade e a autonomia. Autonomia era? Eu sei que a unidade e a indivisibilidade tá certo. Autonomia era? Agora eu tô confuso. Eu devia fazer um minimório que eu achei que só tem 3, né? Um U, IA. Um IA, 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 IA. Não tem um bicho que era o chamava o IA? Quem era o IA? O IA, de onde ela é esse bicho chamado IA? O IA. Acho que tu é de desenho. O IA, quem era o IA? O IA. Bicho, eu lembrei. Tinha um bicho de um desenho mó velho. Quer dizer, nem tão velho assim. Quer dizer, qual é a idade de parecer um desenho ser velho? A idade de desenhos é muito estranha, né? Porque os desenhos não conseguem sobreviver em 2 anos. Vixe! Então, a IA tinha uns desenhos de uma... Tinha uns carinhas que batalhavam com Kung Fu chinês mágico. E daí eles lutavam com uma bruxa mágica que chamava Uya. Eu lembrei agora. Tá. Então, Uya! Unidade, indivisibilidade e autonomia. Tá, vou colocar tá certo. Vixe. Aposto que a autonomia tá errada, né? Qual era o princípio que tava certo? Aí, ó, viu? Não é autonomia. É independência funcional. Quer dizer, é muito engraçado porque autonomia é basicamente a mesma coisa que a independência funcional. Só que não. Na verdade, a autonomia não é a mesma coisa, é a mesma coisa. Tipo, a UMP tem sim autonomia. Só que a independência funcional é mais que a promotoria, os outros promotorias não podem interferir com os outros no treco de funcionamento deles. É isso. Basicamente, essa coisa aqui é que basicamente o MP já ele tem a competência para contratar as pessoas que ele quer. E nem o Poder Executivo, que nem a gente viu em questão anterior, pode interferir, e nem outros MPs podem interferir com isso. É basicamente isso que aparece. A divisibilidade e a autonomidade é basicamente que todos os MPs, todas as procuradorias de um estado estão juntas. A divisibilidade também, que todos os trabalhos estão juntos, que é basicamente isso aqui torna possível que um cara de outro MP possa ir para lá, né? E vice-versa. Tá aí, vamos lá. Tá no artigo 1. O MP é uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A organização e atribuições e o estatuto do MP são estabelecidos por essa lei complementar. São princípios institucionais do MP a unidade, a divisibilidade e independência funcional. De novo, unidade, indivisibilidade e independência. Eu unicamente individo a minha independência funcional. Eu unicamente individo a minha independência. Eu unicamente solicito a minha independência indivisível, que não seja dividida. Eu unicamente escolho a minha independência para que ela não seja dividida. Não faz muito sentido. A chefia do MP cabe ao PGJ. Tá. Autonomia não tem. Eu vou só escrever as 3 letras, os princípios. Eu vou escrever aqui. Princípios. E daí eu vou escrever as 3 letras, né? Tem um I de indivisibilidade, tem um U de unidade e tem o segundo I de independência. E agora eu vou desenhar um triângulozinho em volta deles. Uia! Bom, vamos lá. Atribui-se ao TGE, Tribunal de Justiça do Estado, São Paulo, a função de elaborar o regimento interno do MP. Daí a gente já viu que isso está errado. É o PGJ que faz isso, tá? É o PGJ, né? A MP é assegurar a autonomia funcional. Aprender especialmente, praticar. Quer dizer, o PGJ não elabora, né? Ele só torna válido, torna ato, como é que se diz? Torna oficial, né? Olha aqui, ó. Elaborar esses regimentos internos. Interessante. Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui tá no artigo 2, né?
Tá legal. Coisa do MP, vamos ler. O MP é assegurada a autonomia funcional, administrativa, cabendo lhe, justamente, olha a autonomia que ela aqui. Ela não é um princípio, mas ela é assegurada ao MP. Praticar atos próprios de gestão, praticar atos de decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo de carreiras e serviços auxiliares organizados em quadros próprios, e elaborar suas folhas de pagamento, expedir competências administrativas, adquirir bens e contratos de serviços, efetuando respectiva contabilização, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos, bem como a fixação de ajuste dos vencimentos dos seus membros, e propor ao Poder Legislativo a criação ou extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como a fixação de reajuste dos vencimentos dos seus servidores. E dá uma pausa aqui. Voltando. O MP também propõe ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos de seus servidores auxiliares, bem como a fixação de reajuste de vencimentos, prover cargos iniciais, ou seja, basicamente coisas de prover cargos que vão para trabalhar lá, né? Já que eles têm que ser criados por lei, né? O MP também pode editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacantes de cargos de carreira e de serviços auxiliares, bem como as disponibilidades de membros do MP, seus servidores. Ele pode instituir e organizar seus órgãos de apoio administrativo, suas secretarias e os serviços auxiliares das promotorias e promotorias de justiça. Ele pode compor os seus órgãos, usar a administração e pode elaborar seus regimentos internos e também pode exercer outras competências decorrentes de sua autonomia. Bem legal, né? Aí, próxima questão. As decisões do MP, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, não têm autonomia, não têm auto-executoriedade, e é errado, isso elas têm sim auto-executoriedade. Basicamente, a auto-executoriedade é o poder de corrigir. O MP elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Isso está certo. O MP também tem que elaborar um orçamento, e ele tem que mandar lá para ser baseado o seu orçamento nas regras. As regras são escritas aonde? Na LDO. Daí tá, até aqui tá certo. Encaminhando-a por intermédio do Procurador-Geral, do PGJ, né? Ou seja, o chefe do MP tem que encaminhar a lei orçamentária. Como? Diretamente ao governador do estado. Ou seja, já se lembra, isso aqui, esse órgão aqui que tá falando, é o órgão estadual. Então, ele tem que mandar para quem? Para o chefe executivo estadual. Quem? Ao governador do estado para a inclusão do projeto de lei orçamentária. Quem é que faz a lei orçamentária? É o o governador, né? É o poder executivo. Então, são as leis de iniciativa executiva, as leis orçamentárias, certo? Ou seja, o MP é independente. Ele cria sua lei orçamentária, manda para o PGJ. O PGJ, como chefe, manda para o governador, que é o chefe do poder executivo, e o governador, que é o poder executivo e é os caras que criam a lei orçamentária, colocam um projeto na lei orçamentária. E depois ele é mandado para o legislativo. Ou seja, isso aqui basicamente está descrevendo a ordem de como uma coisa orçamentária acontece, né? Tá certo isso aqui. Essa questão é interessante. Tá. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do MP, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e a aplicação de todos os recursos próprios, renúncia de receitas, será exercida mediante controle externo pelo Poder Legislativo e mediante controle interno pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa aqui eu tô confuso. Tá, eu lembrei. Essa aqui, quando eu li, eu achei uma confusa. Mas é basicamente que o Poder Legislativo é sim, tá certo? A parte aqui. Só que daí ele fala, esse teco de controle interno, obviamente não é um Tribunal de Contas do Estado, né? O Tribunal de Contas também é controle externo. Ele é um órgão auxiliar. Não faz o menor sentido ele ser controle interno do próprio MP, certo? Outro cara... eles têm um próprio órgão colegiado, um colégio de controle. Para ser controle interno, não é o Tribunal de Contas, não. Então tá errado isso aqui. Deixa eu só ver quem é o cara. Aqui, ó. O cara de controle interno é a Diretoria Técnica de Fiscalização, Controle de Execução Orçamentária, organizada e estruturada por um ato de quem? Do PGJ, do chefe. Ou seja, tem um cara de controle interno específico, chamado Diretoria Técnica de Fiscalização e Controle. Fiscalização e Controle, Diretoria Técnica de Fiscalização e Controle, que faz essa coisa de controle interno. Tá, são órgãos do MP, os de administração superior, certo? Sucessão, execução e auxiliares. Tá certo, são os órgãos. Bonitinho essa aqui. Tá. Essas aqui são interessantes porque elas são outras questões, só que elas foram feitas pro promotor de justiça, sabe? Então, por que elas são interessantes? Por causa que elas podem ter artigos diferentes daquelas que a gente acabou de ver, tá?
A PGJ é o órgão executivo da administração superior da MP, tem por chefe o PGJ. Tá certo isso aí. A Procuradoria, o chefe é o PGJ. Tá. O PGJ será nomeado pelo chefe do executivo dentre os procuradores de justiça integrantes da lista tríplice elaborada na complementar. Tá. Eu não sabia, não lembrava que o... Olha aí, uma coisa nova. O procurador tá falando como é que é nomeado pelo PGJ. Eu não sabia qual era, não. Eu nem sei se ela tá naqueles artigos que a gente leu, né? E ele tá numa lista tríplice? Era uma lista tríplice? Para mandato de 2 anos, medida de recondução, observado os mesmos procedimentos. Não é um mandato de 1 ano só? Eu não tenho a menor ideia de qual a quantidade de mandato. Olha aí, ó, viu? Não cai no... Esse aqui, ó, já é uma coisa que não tava, não cai no oficial e nem no analista, parece. Aqui, ó, artigo 10. A gente só cai até o artigo 9. Ou seja, para procuradores de justiça, das coisas do MP, caíam coisas do que faz um procurador de justiça, né? Faz total sentido. É tipo as coisas que faz o seu chefe. O procurador de justiça será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, dentre os procuradores de justiça integrantes da lista tríplice, elaborada na forma dessa lei complementar e mandato de 2 anos, permitida a recondução. Os integrantes da lista tríplice que se referem a este artigo serão procuradores de justiça mais votados da eleição realizada em hora extra e finalidade. Ou seja, tem uma votação de procuradores e os procuradores entram na lista. Mediante voto obrigatório, secreto plurianual de todos os membros do MP do quadro ativo de carreira. Ou seja, tem um politiquês de MP também. Tá. Aí, a instituição do Procurador GJ, por iniciativa da Assembleia Legislativa, pela maioria absoluta de seus membros, será disciplinada na forma do regimento interno. Faz sentido. Ué. Por iniciativa da Assembleia, será que assim, aqui a distribuição não é pela Assembleia? Bom, a Assembleia também é o... Aí, ó. A coisa que estava errada era a quantidade de votos, né? Por 1/3 dos seus membros. E o que estava escrito lá? Pela maioria absoluta. 1/3 é menos que a maioria absoluta, tá? Ou seja, aqui estava restringido demais. Interessante. Tá. O PGJ designará procuradores de promotores de justiça de quaisquer das instâncias para exercício de funções de confiança no seu gabinete. De qualquer das instâncias? Acho que ele pode, se ele acha que ele tem liberdade sim de fazer isso. Não pode? Tá mais elevada em instância. O que é mais elevada em instância? Não tenho nem ideia, não quero nem pesquisar o que é. Mas é interessante. Elevada em instância. O que será que significa isso? Tá. O Conselho Superior do MP, órgão de administração superior e de execução do MP, é integrado pelo Procurador-Geral de Justiça, seu presidente, pelo Corregedor-Geral de MP, ambos membros natos e por mais 9 procuradores de justiça. Esse conselho é sinistro. Se lembra? Não cai no treco que a gente estuda a organização dessa droga de conselho, tá? Mas é interessante saber, porque ele aparece em várias coisas, né? Então, 9, Procurador de Justiça, voto obrigatório, secreto, plurinominal, sendo 3 pelo órgão especial de colégio de procuradores de justiça, 6 pelos demais integrantes de carreira, tendo mandato de 2 anos, vedada recondução consecutiva. Vou botar 2 anos, né? O PGJ também 2 anos, vou colocar tá certo. Nem ideia, né? Mas certo. Legal. Tá. Os suplentes substituem os membros do Conselho Superior de Justiça em seus independentes, fazamento de até 30 dias, sucedendo em caso de vaga. Ele não sucede, tá? Eu acho que não sucede. Só logicamente, eu acho que não sucederia. Esse tem que pegar da lista. As decisões do Conselho Superior de MP serão motivadas quando exigir a lei complementar. Decisões do Conselho serão motivadas. Tá, elas têm que ter motivações. Quer dizer, basicamente, está dizendo que a lei 734, que é a lei do MP, vai falar quando é que precisa que as suas decisões precisam de motivação. Tá. E publicadas por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes. A verdade aqui, eu não entendi nada. Então vou colocar que tá errado. Tava certo? Na verdade ela parece bem certa, mas eu só coloquei errado porque eu não entendi nada. Tá. Corregedoria Geral do MP e o órgão da administração superior da MP encarregado de orientação e fiscalização das atividades financeiras e administrativas. Olha, tá falando da Corregedoria Geral, né? É um órgão interessante, mas não cai no concurso, não. Órgão de administração superior, o Corregedoria Superior, tá? MP encarregado de orientação e fiscalização das financeiras e administrativas de conduta dos membros do MP. A Corregedoria, ela faz fiscalização, mas não faz isso, não. Eu não acho que é isso que ela faz. Ela segue normas, né? A Corregedoria é para fiscalizar se os caras estão seguindo as regras, né? Pelo que eu me lembro. Tá. O Corregedor-Geral do MP poderá ser destituído do mandato pelo voto de 2/3. A gente não acaba de ver isso. 2 membros do colégio, tá, em que o abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão, dever de cargo por repressão de Procurador-Geral de Justiça ou de maioria de seus votos integrantes. Ou seja, na verdade isso aqui é ao contrário.
A primeira a gente viu de como é que sai o Procurador de Justiça, o PGJ, e como é, agora a gente tá vendo como é que sai o Corregedor Geral. Basicamente ele é um bosta e o PGJ não gosta dele. Tá. Eu vou dizer que tá certo, não tenho a menor ideia. Interessante. Daí, a atribuição do Corregedor Geral do MP aprovar os pedidos de reversão examinando sua conveniência e indicar para aproveitamento membro do MP em disponibilidade. Se lembra que MP, que reversão é um dos trecos de administrativos que caem nesse concurso, que é os carinhas voltando pro trabalho, né? Que os carinhas ganharam o... que reverte uma decisão e os caras voltam pro trabalho. Indicar para aproveitamento membro do MP em disponibilidade. Tá certo. Eu não tenho a menor ideia, mas tá certo. Ih, deu errado. Tá legal. Tá. Julgo o item a seguir de acordo com a lei complementar, que institui a lei orgânica, e de outras providências. As promotorias de justiça poderão ser especializadas, criminais, civis, cumulativas ou gerais. Olha, voltou para as coisas que caem no mesmo concurso que a gente. E assim, as promotorias tinha lá, né? Tinha especialidade criminal, civil e cumulativas gerais. Essas são sim as promotorias. Interessante. Vamos ver se era o artigo, né? Olha aqui, ó, o 47. É um dos que cai. É um dos que cai. Legal. Tá. Os órgãos internos de Centro de Estudos de Aperfeiçoamento, Centro Funcional e Conselho de Diretoria, por sua vez, são órgãos internos do Conselho, são órgãos internos do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Ou seja, ele está falando que tem órgãos dentro de órgãos, certo? Tem os órgãos internos do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, são o Conselho e a diretoria. São dois caras, conselho e diretoria, e depois ele fala dos órgãos internos do conselho, e daí dentro, tipo, do órgão interno do centro de estudos é o conselho e a diretoria. E dentro do conselho tem o presidente, vice-presidente, secretário e conselho. É isso. E eu vou colocar que tá errado. Porque a verdade é que eu não tenho a menor ideia de quais são os membros, né? Olha aqui, eles estão no artigo 56. E o 56 não cai, mas é interessante. Conselho, diretoria, presidente, vice-presidente, secretário. Sabe, esse aqui é o mesmo esquema das outras, dos artículo 59 a 75, porque ele fica falando do diretor-geral e as coisas do diretor-geral e a gabinete, e o gabinete tem um monte de cara também, e depois ele fala o que é a cara do gabinete. É sinistro. Tá. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do órgão auxiliar do MP público visa ao aprimoramento do profissional e cultural dos membros da instituição. Você acha que eu sei disso? Não sei não, porque, de novo, eu não li isso aqui não. Seus auxiliares e funcionários, bem como melhor execução de seus serviços e racionalização de seus recursos materiais. Tá certo, né? Só porque faz pouco sentido. Logicamente, isso faz sentido. Tá. O membro do Conselho Superior de MP e do órgão especial do Colégio do Procurador de Justiça serão eleitos por seus pares, ou seja, pelos outros procuradores, na primeira reunião ordinária que se seguir a composição desse órgão pelo mandato de 2 anos. Tá, acho que tá certo isso. Já que eles só estão marcando o horário para escolher os caras novos, né? Os órgãos de serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo do MP serão organizados e instituídos por ato corregedor de justiça, por ato corregedor de justiça e contarão com um quadro próprio de cargos de carreira que atendem suas peculiaridades, as necessidades da administração e as atividades funcionais. Acho que faz sentido isso aqui. Esse aqui eu tenho interesse só para ver se isso aqui não cai, né? Tá, não, esse aqui é o artigo 59. Ele é um dos que cai, né? Aos órgãos de serviços auxiliares de apoio técnico administrativo de... Ué, espera, tá escrito corregedor? Pior, né? Pior que tá escrito corregedor. Não, tipo, pra mim, eles só tiraram na minha cabeça, quando eu li isso aqui, tipo, eu até repeti, mas na minha cabeça não fiz o menor raciocínio de corregedor ser corregedor. Cara, a minha cabeça não ligou que corregedor é corregedor mesmo. Pra mim era, tipo, que nem aquela outra questão que a gente fez, que tá escrito procurador, por iniciativa do procurador. Isso aqui, pra mim, era a mesma droga. Tava escrito ato do procurador. Tipo, só não escreveu o procurador geral, mas era a mesma coisa pra mim, na minha cabeça. Ou seja, essa coisa aí de você é um meio, como é que se diz, branco mental. Eu nem saquei que tava escrito corregedor. Nem fez a minha ligação na minha cabeça. Cara, se eu tivesse notado que tava corregedor, eu saberia na hora que tava errado isso aqui, mas loucão. Nem percebi. Eu achei interessante, eu vou colocar, favoritar essa coisa aqui.
Nem percebi que tava um corregedor ali no meio. Tá. MP, promotor, ainda. O gabinete pro GJ compreende somente as seguintes funções de confiança: chefe de gabinete, assessoria técnica e diretoria geral. Você acha que eu sei quem são os caras de confiança? Parece que tá errado, né? Qual será o erro? Não, nem ideia. Tá. Corpo de apoio técnico constituído de assessores designados dentre funcionais dos servidores administrativos com diploma de nível universitário, essa coisa é certa, ou habilitação legal correspondente à presidência profissional comprovada em assuntos relacionados com as funções a serem desempenhadas. Isso está certo. Tá. Os estagiários auxiliares do MP, isso aqui cai, tá? No oficial e no analista. Do MP, após credenciamento pelo Conselho Superior do MP, serão designados pelo Procurador-Geral de Justiça para o exercício de suas funções por período não superior a 2 anos. Isso está certo, não pode ser superior a 2 anos, tá? Ué, qual será que é o erro? Período não superior a 3 anos. Nossa, que interessante que eles colocam 3 anos. Porque normalmente, realmente o normal é dos estagiários de órgãos públicos, eles só podem trabalhar por 2 anos. Que é tipo assim, eles deixam de trabalhar por 1 ano e eles podem aumentar o contrato por mais 1 ano. Entendeu? 2 anos. Normalmente é assim. Não sabia que eles colocavam esse tempo de 3 anos. Interessante. Eu realmente queria ter ganhado um estágio no poder público quando eu estava mais jovem, né? Daí eu podia trabalhar por 3 anos lá enquanto eu estava na droga da escola. Estagiários no superior a 3 anos. Isso é interessante. Tá. Depois o estágio confere vínculo empregatício com o Estado. Isso está errado. Não confere. O estágio não confere um vínculo empregatício, sendo obrigatório estender aos estagiários as vantagens de observadas. Na verdade, está bem especificado que não confere vínculos e não pode dar vantagens. Isso está errado. Os estagiários serão credenciados pelo Conselho Superior, no superior a 3 anos, O credenciamento dependerá da prévia aprovação do concurso público de provas de títulos, nos termos, regulamento, aprovado no órgão especial de colégio de procurador de justiça. Não tem essa coisa de... Quer dizer, tem concurso, mas não tem prova de títulos, né? Faz sentido. Pior que tá certo. Que interessante. Nossa, desde quando é tão difícil virar estagiário, né? Mas é verdade, né? Ué, o que aconteceu? Eu coloquei no botãozinho errado. Caraca, a gente já respondeu 40 minutos. Cara, tipo, olha isso aqui, a gente já tá a 57 minutos. Só que, tipo, os 20 minutos primeiros, a gente só foi em 10 questões. O resto foi mó rápido. É de 30 horas semanais a jornada de trabalho de estagiário, devendo corresponder ao expediente de for de compatibilizar-se com a duração do turno de funcionamento de curso de graduação e jeito que está matriculado. Isso está certo. Ué, o que tá errado isso aqui? Apesar de, eu acho que isso aqui não cai, né? Não cai, não. Não cai isso aqui na nossa prova, mas é interessante saber o que os estagiários fazem, né? Olha, são 20 horas. Mas não são 30 horas? Quer dizer... É que eu achei que era o horário de estágio normal, sabe? 6 horas. Mas agora que eu me lembro... Caraca, eu me lembro, né? Toda hora que eu... Por isso que eu tinha tanta inveja dos estagiários de direito. Porque os caras só precisam trabalhar 4 horas e eles recebiam a mesma droga que eu. É tipo assim, os caras trabalham 4 horas, mas eles recebem uns... Tipo, os caras de nível médio trabalham 4 horas, mas recebem 600 contos. Enquanto que eu trabalhava 6 horas, eu recebia só 700 contos, entendeu? Os caras quase ganham mais que eu trabalhando 2 horas a menos. Interessante. Eu tinha esquecido disso, mas isso aqui, essa regra de 20 horas é basicamente o básico para carinhas que trabalham no teco judiciário. É muito do mal. Tá. O estagiário no exercício de suas funções sujeitar-se à fiscalização e orientação do Corregedoria Geral do MP, certo? E com inspeção permanente e orientação dos órgãos perante os quais prestar serviços. Acho que faz sentido. Opa, eu apertei o botão errado. Só pra você lembrar, todas as questões que eu tava vendo até agora são questões do tipo que não caíram, ela só teco de lei seca. Compete ao Conselho Superior do MP avaliar o desempenho do estagiário nos termos de regulamento que virá estabelecido, expedindo o certificado correspondente ao Centro de Estudos do MP e promoverá cursos e convênios visando fornecer ao estagiário conhecimentos ligados ao exercício das funções do MP. Faz sentido.
Ele pode dar curso sim. Tá. O Plano Geral de Atuação será estabelecido somente pelo PGJ, pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Centro de Apoio Operacional, ouvidos do órgão especial do Colégio de Procuradoria de Justiça e Conselho Superior do MP. Ouvi caras? Sei lá. Vai. Interessante um plano geral de atuação. A função institucional do MP promover o inquérito e a ação civil pública para a proteção e prevenção e reparação dos danos causados ao patrimônio público e social, ao meio ambiente e ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e outros interesses difusos, coletivos e homogêneos e individuais e indisponíveis. É sim, o carinha pode fazer isso. Mas isso aqui, eu vi isso aqui em outra lei, tá? Interessante, deixa eu ver onde é que tá. 103. Interessante, isso aqui aparece mesmo que outra lei. Ou essa coisa de inquérito civil e função do MP. Ele aparece na coisa da lei orgânica dos MPs. Interessante que tem aqui também. No exercício das funções, o MP público deverá dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar medidas de adotar. E medidas que adotar. No exercício das funções, o MP deverá dar publicidade. Obviamente ele tem que dar publicidade. Não faz muito sentido ele não poder dar publicidade, né? Ué, mas tá errado por quê? Vários procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e medidas que adotar. Não disciplinares. Administrativos não disciplinares que instaurar e medidas. Ué, não entendi. Ah, entendi agora. Tá escrito que é uma droga de diferença de palavras de deverá e poderá. Deverá e poderá, nossa. Sabe, é que é aquela coisa. Cara, o pior é que quando eu li essa droga aqui, essa coisa que tinha poderá, e nossa, eu fiz um monte de comentário e caí na droga da pegadinha. É que o poderá, né, significa facultativamente, ou seja, poder de escolha. E daí, nossa, quando eu li essa droga na lei seca, eu comentei um monte de vezes que, cara, isso aqui é uma pegadinha. O poderá, com certeza, pegadinha. E olha, eu caí nela, que saco. Tá. O inquérito civil será instaurado por decreto de edifício ou por determinação de Procurador-Geral ou de Conselho Superior de Justiça, quer dizer, do MP, e em fase de apresentação ou em decorrência de peças de informação. Ou seja, está falando como é que faz um inquérito civil. PJ pode, conselho pode, representação pode também, em decorrência de peça de informação. Ou em decorrência de peça de informação está errado. Só o último cara que está errado, pela minha cabeça. De novo, isso aqui é basicamente copia e cola da lei do MP. Qual era o erro aqui? Na verdade, não, o erro nem era o treco de ocorrência da peça de informação, era o método que eles estavam instaurando, né? Era a portaria. Caraca, nem lembrava disso. Tá. No indeferimento da representação de inquérito civil, caberá recurso do Conselho Superior do Ministro do Público do prazo de 10 dias, contados da data em que o representante tomar ciência da decisão. Prazo 2 semanas, não 10 dias. Deu errado. E agora vou comentar aqui, já cansei. Cara, não aguento mais fazer questões de promotor. Bom, porque, tipo, dessas 48 questões que a gente fez, tem bastante que nem tem metade das de promotor, não tem nada a ver com as coisas do caninho. Então vou deletar elas. Como é que se deleta elas? Você coloca aqui em treco de concurso. Tá vendo aqui? Tem uma lista de coisas. As que estão dos anos anteriores são coisas antigas. Daí você vem aqui. Bicho, e olha isso. Que triste. Não dá pra eu tirar. Não dá pra eu tirar a droga das questões de procurador. Por quê? A maioria das questões são a droga do procurador, meu. Tem mais de 6 questões dessa droga, meu. Eu vou ter que deletar tudo sozinho. Mas que saco. Bom, eu já disse que cansei. Provavelmente, por que tem 6 questões de procurador? Por causa que provavelmente a droga da lei 734 inteira caía na droga do procurador. Mas olha isso aqui. Mas na droga de prova só caiu uma questão. E é isso que eu vou ler agora.
Eu vou fazer questões diretas dos concursos, né? Vamos lá. A primeira questão são duas questões que caíram de analista. Segundo a lei complementar estadual, as promoções, os promotores de Estado poderão ser, aí aquelas questões que a gente viu, né? Os tipos criminais, civis, da infância, não tem. Especializadas, tem. Criminais, tem. Civis, tem. E cumulativas e gerais. Essa aqui. Tá, próxima questão. É uma questão anulada, mas é interessante ver questões anuladas, né? Vamos ver o que porque ela pode repetir, né? Tipo, a gente errou antes, mas agora a gente não vai errar mais. É o que era? Ela estava com base na 104, o problema. Não, cara, é 104, mas vamos lá. As justificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem destinatários, o governador do Estado e membros da Assembleia Legislativa do Poder Judiciário de segunda instância e secretários do Estado serão encaminhados pelo PROGJ. Ou seja, todas as requisições deverão ser necessariamente encaminhadas pelo procurador. Portanto, gabarito letra C. De qualquer forma, a questão foi anulada em virtude do enunciado constar o normativo errado. Lei complementar 794, quanto a correta é 734. Que interessante. E agora eu vou dar uma pausa, tá? Bom, agora, só para terminar, né? Eu não aguento mais fazer questão. Tá fazendo questões. E, tipo, um terço delas era questão que não tinha nada a ver com o que vai cair no oficial. Mas é interessante. Então, daí, depois disso, eu decidi, no meio disso, deletar as questões que não tinha nada a ver. Só que isso é demorado, então eu vou ter que fazer isso em outra hora, tá? E daí... Só que eu percebi uma coisa, enquanto eu estava fazendo ela, basicamente é que toda vez que tem uma prova do MP, basicamente, pelo menos uma questão, só uma, das questões é dessas coisinhas que a gente tem que estudar pro MP, sabe? Uma questão dos órgãos, uma questão dos princípios, esse tipo de coisa, entendeu? É interessante. Obrigado, tchau!